Quando a gente fala de VO2 no máximo, então, a gente está falando da capacidade que os sistemas corporais, né, têm em captar esse ar atmosférico, enriquecido de oxigênio, transportar, né, captar e transportar isso, difusão, né, ali no tecido alveolar, deixar esse oxigênio disponível na circulação, né, na via circulatória, que o trabalho cardíaco, ou seja, o coração, consiga bombear esse sangue, né, por todo o sistema circulatório e a capacidade de carrear, até a sua utilização em nível muscular, né? A gente olha para esses quatro aspectos do VO2 máximo, ou seja, a capacidade de difusão pulmonar, débito cardíaco ou trabalho cardíaco, capacidade de carreamento de oxigênio e a utilização nesse nível muscular, esses quatro eventos, o mais limitante é o débito cardíaco. E a gente vai ver o porquê. Tá? Se sabe que, por exemplo, a capacidade de difusão pulmonar num sujeito saudável não é problema. Então, quando a gente pega um indivíduo fazendo exercício em regiões não muito elevadas, né, próximas ao nível do mar, tal, abaixo de 2.500 metros de altitude, que não tenha nenhum problema respiratório, né, não tenha nenhum, nenhum problema obstrutivo, a capacidade de difusão pulmonar não é problema para o consumo de oxigênio, ou seja, a capacidade que o tecido pulmonar tem de fazer difusão, né, desse oxigênio dentro do sistema circulatório não é problema, tá? Vamos pular aqui o débito cardíaco. Vamos para o sistema de transporte. Se sabe também que a capacidade de transportar oxigênio, embora seja um aspecto importante, ela não é limitante do quanto chega de oxigênio no músculo. Embora tenha alguns aspectos importantes quando a gente fala de carreamento de oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio ele precisa se associar a hemoglobina, a, a associar o ferro, né, que acompanha a hemoglobina para conseguir transportar oxigênio, embora a hemoglobina, né, a parte férrica da hemoglobina tenha mais afinidade com o CO2 do que o oxigênio, a concentração que a gente tem de hemoglobina no sangue, né, no plasma, é muito maior do que aquilo que a gente precisa no músculo, independentemente da intensidade do exercício. Então, a capacidade de carregar oxigênio pelo sistema circulatório não parece ser problema. Muito menos é problema a capacidade de extração desse oxigênio do sangue arterializado para dentro do músculo, né? A gente sabe, vou mostrar para vocês aqui, vou falar mais adiante, a capacidade de extração desse oxigênio para dentro do tecido também não é o problema. O grande problema, o grande limitante do VO2 máximo é o trabalho cardíaco, tem a ver com o coração. Essa aqui é uma equação famosa, que todo mundo tem que lembrar de bate-pronto, tá? Todo formado em educação física tem que saber, tem que olhar essa equação aqui e lembrar que essa aqui é uma equação importante e é uma equação famosa. Não dá para a gente deixar as pessoas das outras áreas saberem e a gente não, tá? Tem uma equação chamada equação de Fick, tem a ver com difusão de gás, né? É uma equação que explica a difusão de gases, e a gente incorporou para explicar o que determina o consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio é o produto do débito cardíaco, DC, débito cardíaco, vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, é o produto entre o trabalho cardíaco vezes
a diferença artério-venosa de oxigênio. Quanto maior for essa diferença arteriovenosa, maior é a difusão desse oxigênio para dentro do tecido. Tá? Nessa equação aqui, a difusão, a diferença artério-venosa não é problema. A gente, diversos estudos que mostram que a capacidade de extração de oxigênio dentro do tecido é sempre maior do que a necessidade de utilização dele. Estudos in vitro mostram que uma grande gama de diferenças arteriovenosas, a quantidade de oxigênio, né, nesse range de diferença arteriovenosa, a quantidade de oxigênio que é transportado do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, ou seja, da artéria dentro do tecido, essa quantidade de oxigênio já seria o suficiente para as necessidades energéticas dentro da célula muscular, dentro da mitocôndria. De tal forma que o principal limitante do VO2 máximo é o débito cardíaco. Tá? Quando a gente fala, então, VO2 máximo é o produto do débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa, a gente está destacando aqui dois fatores, né? Um fator que é periférico e um fator que é central. O fator que é periférico é essa diferença arteriovenosa, que, quando a gente fala de diferença arteriovenosa, a gente está falando da extração de oxigênio para dentro do músculo, para dentro do tecido, isso é periferia. Quando a gente fala de débito cardíaco, a gente está falando de coração, está falando de aspecto central. Vou fazer um parênteses importante aqui, para lembrar para vocês que essa definição de central aqui nada tem a ver com a definição tradicional de central e periférico dos livros de fisiologia geral, que central é sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando aqui de limitação central, a gente está falando, na verdade, que é limitação cardiovascular. Tá? Central porque mais ao centro do que o tecido, do que o músculo. Por isso que é central, mas nada tem a ver com aquela limitação central de sistema nervoso central. Tá? Muito bem. Então, essa equação aqui é dependente de dois fatores. Um fator central, que é o débito cardíaco, e outro fator periférico, que é a diferença arteriovenosa. Diferença arteriovenosa não é o problema, tá? Para a oferta de oxigênio em nível tecidual. O grande problema é o débito cardíaco. Então, isso aqui faz parte de estudos históricos, né? Desde a década de 50, 70, que discutem quais seriam os fatores limitantes do consumo máximo de oxigênio, né? Em grupos de pesquisa, fizeram história, pesquisadores fizeram carreira estudando fatores de limitação central, ou seja, cardíacos, e grupos de pesquisa e pesquisadores que fizeram história, carreira, estudando as limitações periféricas. E o que se tem de razoável consenso, de bom entendimento, é que os fatores periféricos não limitam o consumo máximo de oxigênio. Tá? Um exemplo fácil de entender. Quando você submete um indivíduo destreinado a um período de treinamento aeróbio, 6 meses, por exemplo, você mede o quanto esse indivíduo melhorou o VO2 máximo e o quanto esse indivíduo melhorou aspectos centrais e aspectos periféricos, se percebe que os aspectos periféricos melhoram num percentual muito maior do que os aspectos centrais. Enquanto o indivíduo melhora, por exemplo, cardíaco na ordem de 10% a 15% após um período de treinamento, ele melhora mais do que 100% a capacidade de extração de oxigênio tecidual. Tá? Então, os fatores periféricos, eles são muito mais responsivos ao treinamento aeróbio do que os centrais. É mais um indicativo de que o aspecto central é a limitação maior do consumo máximo de oxigênio.
Quando a gente fala em aspecto central, o que é esse aspecto central? Então, você quer o débito cardíaco, né? O que é débito cardíaco? O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, ou o volume de injeção. Então, o débito cardíaco máximo, ele é produto da frequência cardíaca máxima vezes o volume sistólico. Né? É o produto da frequência com que o coração se contrai, o volume ejetado a cada contração. Quando a gente analisa separadamente esses dois indicadores, né, esses dois componentes do débito cardíaco, se percebe que o volume sistólico é o principal problema, né, é o principal limitador do débito cardíaco. E se o volume sistólico é o principal limitador do débito cardíaco, sendo o débito cardíaco o principal limitador do VO2 máximo, o principal limitador do VO2 máximo acaba sendo o volume sistólico, consequentemente, o débito cardíaco. Aqui eu estava mostrando para vocês aqui embaixo que os aspectos periféricos não parecem ser limitantes à extração de oxigênio, porque, por exemplo, extração de hemoglobina, e aqui os mais atentos já perceberam que eu estou destacando aqui como periférico algo que não é exatamente periférico, né, porque a concentração de hemoglobina está no sangue, no sistema, né, está no sangue sistêmico, está na circulação, então não é exatamente tecido. Mas atividade enzimática, angiogênese, que tem a ver com a densidade capilar, biogênese mitocondrial, que tem a ver com a densidade mitocondrial dentro da célula, essas variáveis aqui, elas melhoram muito mais do que essas variáveis centrais aqui a um período de treinamento aeróbio.